Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que Deus nos deu mais uma oportunidade de estar aqui mais uma vez com o programa Jesus a Verdade que Liberta, programa esse que o próprio nome já diz, né? A verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós vamos a partir de agora falar da verdade, falar da palavra de Deus, que é a única palavra que é verdade. A dos homens, todo homem é mentiroso, assim diz a palavra de Deus. Por que todo homem é mentiroso? É que não tem o poder de cumprir com a sua palavra. Então o homem não tem poder suficiente para manter a sua palavra. Ele, de alguma forma, ele se torna mentiroso, porque não cumpre. Mas Deus, ele é eterno. É o ômega, o alfa, ou seja, princípio e fim. Não existe nada além de Deus, né? Ou seja, fora do controle de Deus, ou de alguma forma subsiste sem Deus. Não tem. Então todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito se fez sem Ele. Por isso está tudo no seu controle. E o homem, inclusive o próprio homem, ele é criatura de Deus, né? E assim ele fica dentro desse controle do Senhor. O homem, ele é controlado por Deus. Controlado no sentido assim, ele não vai além. Ou seja, não surpreende Deus, ou se esconde de Deus, ou de alguma forma ele tem um poder de se livrar, né, de se defender, se é de Deus, né? Então veja que quando o homem não anda na vontade plena de Deus, ele anda na vontade permissiva. Então Deus permite, dá o livre-arbítrio, o homem faz o que ele quer. Agora, quando você se dedica, você reconhece o dever seu, como criatura de Deus, o dever é dar glória a Deus, reconhecer Ele como único e suficiente Salvador, é o Criador do céu e da terra, que um dia você vai prestar conta com Ele das obras que fez. Quando você reconhece isso, então você passa a ser controlado por Deus, não no sentido de obrigação, mas no sentido de temor, no sentido de dever. Então, aí você observa a palavra pelo conhecimento da palavra, pelo entendimento, através do Espírito Santo de Deus. Quando você decide a tua vida ser entregue, ser controlada ali, ser guiada, regida pela palavra, então o Espírito Santo de Deus habita em você e ele vai te conduzir, te ensinar, ajudar nas fraquezas, ensinar o que e como convém pedir, porque ninguém sabe, e interceder por você. Então é assim, Romanos 8, 26 diz isso aí, né? Que o Espírito tem esse controle aí quando você entrega. Ele te ajuda, né? Então, aí a partir daí você se torna um filho de Deus, se torna uma pessoa obediente a Deus e vai andar na vontade plena de Deus. E Ele vai te controlando, te ensinando. Você sai um pouco, mas o Espírito te convence a voltar, porque todo homem peca, né? Mas você vai ter sempre aquele controle, você vai meio cambaleando, mas você sempre andando, olhando para Jesus, que é a própria palavra, que essa palavra vai te controlando. Então, sempre na Bíblia é falado de comida, né? Que Jesus, ele mesmo disse, quando ele foi tentado pelo diabo, ele passou 40 dias sem comer, né? E ele teve fome, 40 dias, 40 noites sem comer, e teve fome.
E o diabo apareceu ali e deu uma ideia para ele transformar as pedras ali em pão, comida, alimento, para se alimentar. E Jesus disse para ele que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ali já foi falado, porque a palavra de Deus, ela é o pão da vida. Alimenta a tua alma através do teu espírito, o Espírito de Deus com o teu espírito. Quando isso testifica ali, quando une-se, o Espírito de Deus habita em você. Então, o teu espírito será alimentado com a palavra de Deus, que é o pão da vida, que alimenta a alma. Então, agora quando você é alimentado só com as coisas naturais, aí você perde a vida eterna, né? Então, quando Jesus, ele pregando, ele sempre falava isso aí, que ele era o pão da vida. Então, aqui no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 6, e o versículo 26 e 27. João 6, 26 e 27 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque é a este o Pai, Deus, o selou. Ou seja, Deus aprovou, né? Então, somente Jesus pode dar esse pão da vida, que Ele é o pão da vida, porque Ele é a palavra de Deus. Então, a instrução toda é a palavra. Não tem como você viver, ter vida eterna, ser um filho de Deus sem a palavra de Deus. Ou seja, não tem como você entender de uma máquina que tu nunca viu sem ler o manual. É isso aí, é mais ou menos dessa forma, mas muito mais que isso. Não tem como você acertar o caminho do céu, você saber quem é Deus, como é que serve a Deus, como é que eu sou um herdeiro do reino do céu, se não for pela palavra. E se você, tanto ela serve para condenar, que não é para deixar você condenado, como também para livrar você, para salvar. Porque ela é para salvar. Diz o que é condenação para você não fazer, para você se livrar daquilo lá. Mas dá a instrução certinha como cultuar a Deus de verdade e assim se tornar um herdeiro, um filho de Deus, ser alimentado, vivendo na terra, mas alimentado do pão da vida. Então, aí você vai viver normalmente, como qualquer pessoa, na terra, mas você está com o pão da vida. Você está sendo sempre conduzido. A tua alma está intacta, está salva. Está sendo alimentada, está sendo conduzida de maneira correta. Através do teu espírito que Deus te deu, ligado ao Espírito de Deus que você permitiu habitar em você. Então é assim que nós conhecemos o Senhor. Então veja aqui, quando Jesus disse isso aqui, que vocês não me buscam para ver os milagres, os sinais que ele falou aqui, é que Jesus ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. E ele passou o rio para o outro lado, o mar da Galileia. E ali
a multidão chegaram com ele e ele disse essas palavras. Então vocês não estão nem atrás de nada, nem dos milagres, mas do pão que saciou a fome de vocês. Mas estava falando do pão natural, daquele pão que verdadeiramente eles comeram ali. Mas ele disse nesse versículo 27, trabalhai não pela comida que perece. Então nós não devemos trabalhar só para nos alimentar de açaí com peixe assado e farinha, mas trabalhar para se alimentar do pão da vida. Então, quando nós olhamos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, Paulo diz, se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, exatamente, eu leio, eu vivo achando que Jesus ele veio para salvar o mundo no sentido de viver nesse mundo natural, eternamente não. Salvar a carne. Lá nesse mesmo capítulo diz que carne e sangue não herda o reino do céu. É verdade. Não vai mesmo. Nós temos que ser transformados. Então essa transformação é feita pelo pão da vida, pela palavra de Deus. Então trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então é uma comida. A palavra de Deus é um alimento. Então ela é o Filho do Homem, aqui que ele diz aqui o Filho do Homem, né? Para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou, aprovou. É isso. Deus mandou. Quando fala a palavra Deus, o Pai, que todas as coisas que estão no céu, enviou Cristo. Ele veio, foi gerado pelo próprio Pai, pelo próprio Espírito de Deus, no ventre de Maria. Então ele desceu do céu e foi gerado lá. Não foi o homem que gerou. Então entenda, é diferente. Por isso que é o unigênito Filho de Deus. É um só. Então ele é a palavra. Esse João aqui, o apóstolo João, escreve no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 14, que o verbo, palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória de um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, graça e verdade, isso é que é Jesus. Graça é um favor imerecido que Deus dá, concede aos homens. O homem não merece, mas é agraciado. Quando ele busca isso, quando ele se alimenta disso, ele corre atrás disso, trabalha, porque aqui está falando de trabalhar pela comida que não perece, que permanece para sempre, para a vida eterna. Então é isso aí. Então, aí ele é o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Que ele é a verdade. Como ele diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então veja que Jesus ele ia dizendo dessa forma, ele vai dizer aqui que o Pai que aprovou, está dizendo aqui. Quando nós olhamos aqui no versículo 35, olha o que ele diz aqui. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Olha isso aqui. Os judeus não entenderam nada. Ele disse que Moisés tinha andado, eles deu para os pais deles
o pão da vida, ou seja, o pão que desceu do céu. Ele disse, não, o pão do céu é eu. Aquele que Moisés deu, de fato, descia desse céu aqui, né? Que tem, a gente vê as nuvens aqui. É um céu natural aqui. As nuvens, você vê ela, você consegue até chegar lá. Mas ele disse, não é o pão da vida. Porque, na verdade, eles comeram e morreram. No sentido natural, ele está falando. Comeram como quem come feijão, arroz e morreram. Agora quem comer de mim, aí ele diz aqui, nesse 35, Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É isso aí. Então veja aqui que ele sempre vai enfatizando, e ele vai dizendo que foi o Pai que enviou ele, né? Então, quando ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas depois, quando já no dia dele subir aos céus, já glorificado depois da sua morte na cruz, é a ressurreição dos mortos, ele passou 40 dias com os discípulos ensinando, comendo, bebendo e ensinando. E ele disse aos discípulos, eu tenho que ir, porque senão o Espírito não vem, o outro Consolador não vem, mas se eu for, ele vem. Eu enviarei outro Consolador que vai ficar com vocês para sempre. E ele vai convencer, vai ensinar todas as palavras que eu disse, vai fazer vos lembrar e vai convencer o mundo, as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Então, outra hora Jesus diz, todas as coisas são perdoadas aos homens. Aquele que blasfemar contra o Pai, há perdão. Contra o Filho também há perdão. Mas contra o Espírito Santo não há perdão. Porque é o que convence. O Espírito Santo é o que ajuda. Eu falei agora, Romanos 8, 26. E o mesmo Espírito nos ajuda nas fraquezas. Né? Eu vou até ler aqui porque, na verdade, eu preciso dizer mais alguma coisa. Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede, ajuda, luta por nós quando queremos, claro. Aí ele diz aqui, no versículo 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Está vendo aqui? Então entenda, o próprio Deus, aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É isso aí. Então, entendemos que depois da morte de Jesus, de subir aos céus, ele enviou o Espírito, na verdade, o Espírito Santo de Deus, que aí pegou a sua função, a sua parte, aí nessa obra, né, no reino, que o reino, Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então entenda, através do Espírito eu chego em Jesus, no Cristo, que é a palavra.
com o Espírito, eu entendo o significado dessa palavra. Eu entendo o poder da palavra. Eu entendo as riquezas que há, a salvação que está na palavra. Eu compreendo, eu vejo, eu entendo. É por isso que Jesus disse, aquele que me vê. Ele disse lá em João 14, a respeito de Tomé, que disse que não sabia o caminho. Não, então mostra o caminho, vocês sabem para onde é que eu vou, porque vocês conhecem o caminho. O Tomé disse, não, mas não sabe não. Aí no versículo 5, né? E ele diz no 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, não sei por mim. E aí depois já Filipe disse, Senhor, então mostra para nós o Pai, que assim nos basta, mostrando o Pai. Ele disse, Tomé, mas eu estou há tanto tempo com vocês, e tu vem com essa história de me mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, o Pai está em mim, é Espírito. Da mesma forma, agora para chegar nesses dois lá, tem que ter o Espírito Santo. Ele deixou o Espírito para nos ensinar a palavra, dar o significado, o entendimento, o mistério da palavra. Se você lê Bíblia sem Espírito, é a mesma coisa tu mastigar, tu comer mascar uma comida que não tem nenhum nutriente. Mesma coisa, bucha. Sabe comer uma palha seca, uma coisa que não tem nenhuma vitamina, nenhum tipo de nutriente? É exatamente isso aí. Agora, quem dá esse nutriente, quem nutre, quem dá o vigor, o entendimento, a sabedoria, o poder, é o Espírito Santo, que faz você compreender que isso aqui é um verdadeiro pão da vida. Então ele diz aqui nesse 35, né, que aquele que comer, Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Versículo 36. Mas já vos disse que, ou seja, já tinha dito, eu já vos disse que também vós me vistes e, contudo, não crestes. Ou seja, vocês estão me vendo, mas não estão acreditando. Não serve de nada. Vocês estão vendo um homem, um carpinteiro, filho de José e de Maria, e que não é. Eu sou filho de Deus. Eles vão até falar aqui um pouco mais adiante, né? Exatamente dessa questão aí. Ele estava olhando ali como quem vê um homem natural. Mas não era. Ele desceu do céu verdadeiramente assim. Ali com certeza ele dizia, Maria dizia para os judeus tudinho, olha, eu acredito que foi dito essa questão aí. Isso aqui é diferente, foi gerado pelo Espírito Santo, né? Então, aqui, versículo 37 diz, todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todo aquilo que o Pai me dá, o Espírito, ou seja, que vem pela revelação da palavra, que vem pelo entendimento que eu sou Deus também, eu sou o pão da vida, eu sou o filho de Deus, eu sou o herdeiro de Deus, que eu tenho condição de tornar você um herdeiro também. Através da minha palavra, quem acredita, escuta as minhas palavras, se torna herdeiro do céu. É isso que ele estava querendo dizer. Todo aquele que o Pai está nele, trouxe a mim, acreditou em mim através do Espírito de Deus, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Então você vê que é o Pai que trazia. Agora é o Espírito Santo que chega até ele.
Mas ele chamava assim de Pai, porque ele não tinha anunciado o Espírito ainda. Então veja aqui, tudo aquele que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele desceu do céu, não foi para fazer a vontade dele. E nós não fomos criados, irmãos, criados por Deus, que apesar de ser, nós fomos gerados aqui pelo pai e a mãe nossa, os nossos pais. É o sêmen do pai com o óvulo da mãe. Nós fomos gerados, mas pela uma vontade de Deus. Uma permissão de Deus ali, da gente ser gerado. Aí você foi gerado de semente corruptível, de uma maneira que assim como os pais morrem, você morre também. Então você não tem o poder de criar um filho, de gerar um filho para ser eterno. Então, o que dá aqui da gente precisa dizer é que homem com mulher gera homem. E assim mesmo o que sai do homem de ensinamento, de tudo que parte do homem mesmo em si, da carne do homem, do que ele ensina, o que ele produz de si mesmo, é homem. É terreno. É perecível, tem validade. Agora, o que vem da palavra de Deus, é por isso que o apóstolo Pedro diz, na sua carta universal, ele diz, nós precisamos ser gerados outra vez, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus que permanece para sempre. Então ele diz isso aí, e é verdade. Então é outra vez gerado. Então é exatamente pelas palavras do Senhor. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. A vontade do Pai. Então, e eu? Eu estou aqui, fui gerado pelos meus pais para fazer a minha vontade? E perecer, depois ir para o inferno? Não. Eu vou fazer a vontade daquele que permitiu de eu ser gerado. Eu sou uma criatura, uma imagem e semelhança do Senhor. Que eu preciso honrar isso aí. Eu não sou um cavalo, um jumento, uma anta, sei lá, um passarinho. Não, eu sou ser humano. Imagem e semelhança do Senhor, do qual ele fez Adão eterno. E Adão pecou e tirou nós, toda a humanidade, a descendência dele. Mas eu tenho esse poder, Jesus me deu esse poder. Jesus veio para não fazer a vontade dele, mas para resgatar todos nós. E ele morreu, passou por tudo isso, não fez a vontade dele. Você vê que em Hebreus, eu vou até ler, porque pode eu errar aqui, mas eu acho que talvez nem errasse, porque a gente sempre está falando isso aqui. Hebreus capítulo 5, versículo 7, que diz aqui, Hebreus 5, 7, o qual, está falando de Jesus aqui, se você for ler aqui, tu és o filho que hoje te gerei e tal. Gerou na Maria lá. Então tá, mas aqui está falando de Cristo, né? Assim também Cristo, tal, no versículo 5, o versículo 6 fala, aí chega no 7, o qual nos deu nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica, ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido, tanto quanto ao que temia. Ou seja, no dia da sua carne, Jesus, ele clamou por aquele com
clamou com oração e súplica, com lágrimas e súplica, aquele com que ele podia livrar ele da morte. O próprio Deus, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia que não seja feita a tua vontade, ou seja, a minha vontade, mas a tua vontade. Então ele orou 3 vezes nisso aí. Então entenda aqui, ele clamou com orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e foi ouvido. Foi ouvido por aquilo que temia. Não, tem que morrer mesmo, que não fez a vontade dele. Mas ele disse para o pai: olha, não faz a minha, que a vontade minha é correr daqui, hein? Faz a tua. Aí ele diz no 8, versículo 8, aqui o escritor aos Hebreus: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padecia. Ou seja, que padeceu, né? Por aquilo que padeceu. Ainda que era filho, ele se sujeitou ao pai, dizendo: Pai, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. É exatamente isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, pois morreu mesmo. Agora, o próprio pai ressuscitou dos mortos, né? Então, quando nós fazemos a vontade nossa, nós perecemos. Mas quando fazemos a vontade do Pai, ressuscitaremos naquele dia, irmão, para nunca mais morrer. Eu ainda vou ler o versículo 9 só para você entender aqui. E sendo ele consumado, o que é isso? Sendo ele cumpriu com a sua tarefa, com o que veio fazer, que ele desceu do céu para morrer na cruz e resgatar a humanidade, sendo ele consumado, morreu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aquele que lhe obedece. Então, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que obedecem a sua palavra, que escuta, dá ouvido à palavra. Então veja, eu não vim, aí volta aqui em João 6, 38, não vim fazer a vontade, mas a vontade do que me enviou. Versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então a vontade de Deus é essa, irmão. Não é a vontade de você se perder, pelo contrário. É a vontade que você ressuscite como Jesus ressuscitou também. Naquele dia, você venha ressuscitar dos mortos, no dia do Senhor. Então veja aqui no versículo 40, que diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui, quando ele diz que o Pai, o desejo do Pai é que aqueles que vêm a ele não seja rejeitado, e que no último dia ressuscite. Aí que ele já confirma no versículo 40, que ele vai ressuscitar. Já não é uma questão, o Pai entregou para ele. Entregue a palavra. Quando você obedece a palavra, você tem a garantia de salvação, de ressuscitar no último dia, naquele dia da ressurreição. Então, vou repetir o versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê, aqui que é o que eu quero parar um pouco, vê o Filho. Então, vê a palavra, vê o significado, a importância, a necessidade da palavra, o significado dela, o que vai gerar em mim.
que vai ter uma vida. Eu vou alimentar minha alma, eu vou defender minha alma. Então eu vejo isso. Então ver o Filho, ver Jesus, é isso aí. Aceitar Jesus, é isso aí. Então, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vê a palavra e crê na palavra. Exatamente quando eu creio, eu faço o que está dizendo. Ou não faço. Porque a palavra diz o que é para não fazer e o que é para fazer. Quando você não faz aquilo que a palavra diz para não fazer, automaticamente você já vai fazer o que ela diz para fazer. Então o importante é não fazer aquilo que a palavra condena. Aí você foge disso e fica com a obediência. E aí, quando Jesus diz aqui em João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 7, se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e será feito. Tem nada que privar, não tem nada que rejeitar, tem nada que fique difícil para você com Deus. Tudo que pede faz, porque está certo, não tem nada errado, né? Então, versículo 41, isso aqui ele está pregando, ele está falando para os judeus, para as pessoas. Versículo 41, murmuravam, pois dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Então eles murmuravam, mas como é que o pão desceu do céu? Coisa nenhuma, rapaz. Aí ele diz aqui no 42, ele não, continua o judeu aqui. E 42, e diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Estava olhando para um homem carpinteiro, para um homem que era filho de um carpinteiro, e era um carpinteiro, e que tinha a mãe dele lá, e que tinha os irmãos. Ele não estava olhando Jesus como Deus, como um homem que foi gerado no ventre da mãe dele pelo Espírito de Deus, que houve uma festa na terra no dia que ele nasceu. Foi anunciado a geração dele a Maria pelo anjo. O anjo disse que vai ser gerado no teu ventre é gerado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. No dia do nascimento houve uma festa na terra pelos anjos. Os anjos desceram na terra. Então é um homem diferente. Não é diferente, não era igual aos outros. O filho de Deus. Ele estava olhando, não, o filho de José, o carpinteiro aí, fez até uma mesa para mim esses dias. Não é assim, irmão. Nós não podemos olhar por esse lado, nós precisamos olhar pelo lado espiritual. Então, isso que Jesus estava tentando explicar. Aí ele entra aqui no 43, escutando tudo isso. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Não fica com essas conversas fiadas aí, que eu sou carpinteiro, que eu conheço meu pai e minha mãe. Aí ele diz aqui no versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então não adianta que através de homem eu não chego a Deus. No sentido do que o homem produz em si. No que palavras de homem. O que o homem pode produzir, não.
Agora, se um homem de Deus, o Deus que está nele, ele pode me alimentar com esse Deus que está nele. A palavra está nele, ele me alimenta com a palavra de Deus. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Eu não estou aqui falando de mim mesmo para você, eu sou tal coisa, eu quero que... Não, não estou falando nada, estou falando da palavra de Deus, irmão. Então recebe a palavra de Deus. Não vai olhar para mim, que eu não tenho poder de nada, estou lutando pela minha vida. Então é assim. Nós não podemos só olhar por esse lado, a palavra seja minha, não. Se fosse minha, eu estava dizendo outro assunto aqui, eu não estava falando isso aqui. Estava nem lendo Bíblia, para quê? Mas então, aí ele diz aqui no versículo 45, 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouve e aprende, vem a mim. Então veja, está escrito nos profetas, todos são ensinados por Deus. E aquele que ouve e aprende, porque na verdade tem que aprender, né? Não é simplesmente você ouvir, mas aprender. E quando aprende, vai ser crente. Quando aprende, chega a Jesus, aceita a palavra, aceita o Evangelho, aceita o Espírito de Deus te ensinar, te conduzir, você rejeitar as concupiscências da carne e andar no Espírito, aceitando aí a vida eterna, aceitando as orientações do Espírito para que você não seja condenado. Então é isso aí. Isso é salvação. Então você é dois homens, ainda que você não queira, mas é carne e espírito. E o que vai ser salvo é espírito. Então conduz a alma, ou a carne conduz a alma. Aí é que tá. Então você vai decidir isso aí. Por isso que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Versículo 17, a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e um se opõe ao outro, para que não façais o que quereis. Então aí um ringue, uma briga, uma luta entre o espírito e a carne, para que você seja condenado. A carne puxa para a condenação, para a terra, para o abismo, para baixo, para o inferno, mas o Espírito é para o céu, irmão. Então, quando eu estou no Espírito, eu me uno com o Espírito de Deus, e assim o Espírito nos revela, né, como diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, ele nos revelou pelo seu Espírito, que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vai lá e traz a revelação para nós. É isso aí? Então aqui, irmão, e está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Versículo 46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Dá de entender aqui? Então você quer ver com o olho natural. Aí Jesus diz aqui em João, capítulo 3, e o versículo, parece que é o 2, estou até meio perdido já. 2 aqui, que fala de Nicodemo, é o versículo 3. Jesus respondeu e disse, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Ver. Então é ver, como já foi dito aqui, aquele que vê o Filho do Homem e crê nele, tem a vida eterna. Então ver no sentido de compreender. Ah, estou entendendo agora. Não é ver as letras escritas aqui, mas é ver o significado das letras, o poder que há no Evangelho. Aí ele diz aí que ninguém vê o Pai, ninguém consegue ver, né? Nesse 46. Não que alguém visse ao Pai,
a não ser aquele que é de Deus. Esse consegue ver, exatamente nasceu de novo. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Versículo 47. 48 diz, eu sou o pão da vida. Ele repete aqui, sou o pão da vida. 49, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Foi um alimento natural, para chegar na terra prometida andando normal, bebendo água. Então é diferente. Não é o pão da vida, que é o que leva à vida eterna. Mas um pão que levava ali, tinha que ter toda uma obediência à lei para poder se salvar, né? Versículo 50. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, de todos, né? Aqui os judeus se escandalizaram. Como é que vai comer? É por isso que a gente tem a Santa Ceia, irmão. Jesus estabeleceu a Santa Ceia no lugar da Páscoa ali, Santa Ceia, e aí a gente toma o vinho, que é o suco de uva, representando ali o sangue de Jesus, e o pão, um pedacinho de pão que representa o corpo de Cristo, que ele diz que a gente tinha que fazer isso aí em memória do seu nome, em memória da sua morte na cruz, em memória desse resgate. Aquele que não comer verdadeiramente, quando eu acredito nisso, eu faço isso, acreditando verdadeiramente, examinando minha vida através da palavra, e eu mesmo me repreendendo através da palavra, aceitando a palavra me chamar a atenção. Então vou me conduzindo dessa forma, eu me alimento dessa Santa Ceia. Então eu estou lembrando, sabendo o significado do corpo de Cristo e do sangue do Senhor, que nos deu a vida eterna, através do seu corpo. Ele rasgou o véu, é exatamente a revelação da palavra para você compreender, né? E nos lavou, nos purificou com o seu sangue. É isso aí, né? Acabou o nosso tempo, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, mas aí você vê, eu vou só dizer aqui para você entender um pouco, em Hebreus capítulo 10 e o versículo 19, né? Diz assim, tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então não é com sangue de bode, como era antes, de carneiro e boi, mas é o sangue de Jesus que purifica de tudo. Todo mundo, você viu ele dizer. O próprio João Batista, quando disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi de uma pessoa, do mundo. Aí ele diz aqui no versículo 20, Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho. Novo e vivo. Ou seja, um caminho novo que leva à vida, né? É um novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Então a sua carne se rasgou, né? Até se rasgou ali o véu no tabernáculo, de cima a baixo, que aí entramos na presença do Senhor. Através da sua carne nós conseguimos entender a palavra, a revelação da palavra. Isso é outra pregação, mas é dessa forma que é. Então tem que comer, verdadeiramente beber o sangue e comer a carne de Jesus, que é exatamente para você ver o céu. Então nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu sei que o Senhor vai fazer mais, porque a tua vontade é esta, que todos venham ter o pleno conhecimento da verdade e se salve. Abençoa aqueles que nos assistiu nesse momento, que eles possam entender essa palavra, compreender,
que verdadeiramente precisa comer desse pão da vida para que possa se salvar. Abençoa, ajudando, meu Deus, a cada um a compreender isso aí. Meu Deus, e eu uso aqui o poder do Evangelho, o poder que há da libertação das pessoas. Meu Deus, eu uso esse poder a favor dessas pessoas para quebrar as algemas, as correntes que está prendendo a vida dessa pessoa, seja no que for que está acontecendo na vida dessa pessoa, que o inimigo tem amarrado, tem prendido, tem atrapalhado a vida dessa pessoa, que seja desfeito nesse momento, pelo poder do Evangelho, o poder do sangue de Jesus. Eu repreendo esse mal no nome de Jesus. Sai, não volta nunca mais na vida dessa pessoa. Eu te repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Sai, não volta mais, e toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Senhor, e amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém.